Vibe Mundial FM. Vocês sabem que a gente tem falado bastante, né? Desse ingresso de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, e depois, mais para frente, também Plutão em Aquário, e a importância que a liberdade, não é, terá em nossas vidas. Eu sempre me lembro bastante, e eu tenho isso como um grande mantra na minha vida, uma palavra certa vez que um dos meus mentores, um dos meus guias, o pai Antônio, que é um preto velho, contou, ele disse o seguinte, que na época dele, né, os homens e mulheres eram escravizados, não é? Por outros homens e mulheres. Mas que os homens e mulheres atuais, eles próprios se escravizam. Eles próprios se apoiam em determinadas muletas. E nesse sentido, eles criam uma série de problemas em suas vidas que atrapalham o seu crescimento espiritual, atrapalham o seu desenvolvimento psíquico, não é? E nesse sentido, é preciso que a gente observe todas as muletas que a gente carrega, todas as muletas sobre as quais nós nos apoiamos. Eu estava conversando esses dias aí com minha mãe, contando para ela um dado interessante, que o brasileiro tem fixação no diabo, né? No sentido de que tudo ele culpa o diabo, tudo ele culpa o demônio. Vai lá, alguma coisa não está certa, culpa do diabo. Fez coisa errada, culpa do diabo. Não sei o que, é o diabo. E que isso não acontece em muitas culturas, nem mesmo numa cultura como a norte-americana, que tem uma forte influência protestante, nem mesmo na cultura italiana, né? Onde está lá sediada a Igreja Católica. É muito do povo brasileiro atribuir as responsabilidades, os perrengues que ele passa sempre para o outro, né? E aí quando não é o diabo, é o olho gordo da vizinha, né? É a inveja, não é, da comadre. Ou são os políticos, né, que são responsáveis, sendo que quem colocou essa gente no poder fomos nós. E a Rádio Mundial, né, antigamente, que hoje é Vibe Mundial, sempre trouxe uma série de comunicadores, que eu admiro bastante, chamando atenção para a necessidade de assumirmos as responsabilidades sobre nossas vidas. E aí, nesse sentido de uma nova era, a gente quebrar os grilhões, as correntes que nos amarram aos problemas e todas as dificuldades que nós enfrentamos. Este é um ano 5 pelo tarô, né? Uma carta que fala do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é alguém que conhece muito, né? É um grande sábio. E esse grande sábio, ele carrega consigo os ensinamentos das experiências que viveu. Da mesma maneira, fala também de proteção espiritual, mas eu queria ficar muito, ou até mesmo número 5, fala também de superação, mas eu queria ficar muito nessa história do conhecimento vivido através dos tempos. Você já deve ter percebido, eu acho que muitas das coisas que você tem feito, né, não têm gerado o resultado que você espera. Então, acho que já passou do momento, da hora de você olhar para a sua vida e buscar transformar aquilo que você realmente acredita que atrapalha os seus projetos. E aí, eu chamo a atenção para uma coisa que passa despercebida para muitas pessoas. Eu vou contar um pouquinho, aí um segredo, né, das religiões de matriz africana, mas também do xamanismo. As religiões de matriz africana acreditam numa força da natureza, né, chamada Exu, uma força. Não estou falando dos Exus pessoas, os espíritos de Exus e Bombogiras. Não, estou falando de uma força da natureza que não tem forma humana, né, é uma expressão da divindade de Deus, que é responsável, inclusive, né, pela libido, pelaquela vontade que a gente tem de conquistar as coisas e de criar, materializar os nossos projetos. Os xamanistas, né, os xamãs, uma série de religiões xamanistas,
falava de animal de poder, essa mesma força. Uma força interior, uma força muito firme, não é? De conquista, uma força que traz assim, aquela vontade, aquela garra, né? Uma força que não deixa de ter um lado meio bicho, como o Luiz Antônio Gasparetto chamava, também responsável pela construção dos projetos. Então, essa força, essa energia, né, ela é muito bem representada e administrada pelo chakra genésico, há tradições que chamam de Kundalini. Essa energia vigorosa, essa energia cheia de coragem, cheia de força, que dá origem à vida, não é? Essa energia, ela é responsável pelo nosso sistema imunológico. E ela também é a energia responsável pelo prazer que temos na vida em fazer as diversas atividades, bem como uma força responsável por materializar, por concretizar os nossos sonhos no nosso ambiente físico. Só que essa força, não é? Ela precisa ser bem administrada. Né? Essa força que os africanos, repito, chamam de Exu, as religiões xamânicas de animal de poder e certas outras tradições do Oriente chamam de Kundalini. Porque essa mesma força pode ser a força da realização, pode ser a força que cria a vida, mas é uma força que também pode levar à destruição, como pode levar à violência, à agressividade e também, às vezes, até à promiscuidade. Fato é que essa força ela é necessária para a manutenção da vida. Essa força ela é essencial para que nós possamos trabalhar, administrar, ter domínio sobre a matéria. Não é? Somos seres espirituais, não é? Somos seres eternos, criados pelas forças superiores, e que não teremos fim. E esses seres espirituais que somos, passamos de tempos em tempos, através das encarnações, das diversas reencarnações, por experiências para a gente aprender a dominar o pensamento, aprender a dominar os nossos instintos, aprender a dominar as nossas potencialidades e aprender a dominar a matéria. Portanto, um grande espiritualista, ele sempre vai entender que o homem não pode, de jeito nenhum, menosprezar o seu corpo físico, ele tem que tratar com respeito o corpo físico, né? Tem que nutri-lo adequadamente, a prática de esportes, manter esse corpo funcionando perfeitamente. Ele entende que um espiritualista de verdade, ele não pode de jeito nenhum achar que a matéria, o dinheiro é um problema na vida dele. De jeito nenhum. Ele não pode se tornar escravo da matéria, não pode se tornar escravo do dinheiro, mas ele precisa aprender a utilizar esse dinheiro de uma forma altamente inteligente e sábia para seu próprio benefício e para o benefício também da coletividade. Então, essa força precisa ser trabalhada. Só que essa força, ela tem uma grande questão. Ela não suporta ser presa. Essa força interior. Então, é como chamava o Luiz Antônio Gasparetto chamava de bicho, né? É o bicho interior, aquela força que te dá garra, aquela força instintiva que te fala, eu consigo as coisas. É aquela força que ela não sai do coração, ela sai lá do chakra genésico, ela passa pelo estômago, e aquela força que te dá a coragem de você se levantar, de você acordar, né, numa noite fria e em conquista, em busca dos seus objetivos. Então essa força consegue, quando bem administrada de uma forma inteligente, ela consegue te trazer absolutamente tudo. Mas ela é tinhosa. Por quê? Porque tudo aquilo que você sente que faz por obrigação, sem nenhum tipo de prazer, essa força, essa fonte, ela começa a combater. Então, se está um pouquinho confuso, eu vou explicar para você de uma maneira bem mais simples. Vamos imaginar que você queira prosperar, né? Que você queira realmente crescer na vida, que você queira crescer no seu trabalho, que você queira ganhar mais dinheiro. A força responsável por te dar energia, coragem,
abrir os seus caminhos. Essa força, que repito, é chamado pelos africanos de orixá, exu, mas também pelos xamãs de bicho de poder, né? Essa força é que garante que você possa ter prosperidade, sucesso nos empreendimentos, dinheiro, saúde. Mas se você quando vai trabalhar, você faz isso, você sente o peso da obrigação, você fala assim, puxa, estou fazendo isso simplesmente porque eu sou obrigado a fazer. Quando você resolve empreender, não é? E aquilo é feito sem nenhum tipo de prazer, você se sente aprisionado, aprisionada, essa força, em vez de te ajudar, ela combate. Então, teu negócio, se você reclama muito do teu negócio, se você acha que o teu negócio é um fardo, se você acha que o teu emprego é um fardo, o que essa força começa a fazer? Você não consegue de jeito nenhum se prosperar, porque essa força se sente aprisionada e ela vai combater tudo aquilo que te tira prazer. É só você reparar que as pessoas muito bem-sucedidas, em qualquer campo, inclusive no casamento, na vida profissional, de saúde, elas têm muito prazer em viver. Elas têm muito prazer naquilo que elas fazem. Elas acordam às 5 horas da manhã da segunda-feira, ansiosas, por mais um dia em que elas poderão abrir caminhos nos profissionais, fazer suas conquistas. Essas pessoas, elas continuam olhando, elas não veem o casamento como uma coleira, elas não veem o casamento como uma prisão, elas enxergam o casamento como uma oportunidade de ter junto de si um amigo, uma amiga, um companheiro, uma companheira, alguém que compartilha afeto, né? E que gosta de estar junto, e que luta junto, e que pensa parecido em muitas coisas. Então, essas pessoas que têm esse prazer de viver, esse prazer de construir, essas pessoas são muito mais prósperas. Vibe Mundial.